Amém, graça e paz em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Que bom. Nós temos um tema geral, até que ele venha. O pastor Carlos, na última terça-feira, ele falou sobre prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Até que ele venha, hoje é prepara-te para prestar contas. Afinal, todos nós temos que prestar contas. E o texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ele diz assim: importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, celebrando, adorando e exaltando o teu santo nome, Pai. Agora, continuamos o seu louvor através da palavra. Eu peço a graça, a unção, a direção e uso o teu poder, ó Pai, que eu seja instrumento nas suas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto, meus amados, é um alerta amoroso de Deus. Prepare-se enquanto é tempo. Se você está em Cristo Jesus, você vai comparecer diante do tribunal, mas não para condenação, para receber os galardões pelas obras feitas com fidelidade ao nosso Deus. Agora, esse tribunal de Cristo é justo, diante do qual você e eu estaremos ali um dia diante dele. Eu queria ler novamente o texto. Ele diz assim: porque importa, em outras palavras, é necessário que todos nós, não alguns, todos, inclusive crentes, inclusive ímpios. Para quê? Para estar diante do tribunal de Deus. Prepara-te. Prepara-te, implica tomar medidas para estar pronto. Enquanto vigia, significa estar atento e vigilante, esperando algo. Prepara-te, enfatiza a necessidade ativamente para tomar medidas para estar pronto para aquilo que pode vir. Pode envolver uma ação física, mental ou espiritual. Por exemplo, prepara-se, o frio está chegando. Eu falo para os diamantes, use roupas quentes. Mas hoje eu venho dizer para você, prepara-te para prestar contas a quem? Ao nosso Criador. Então nós temos que estar preparados. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 38:1, ele recebe uma mensagem para falar para o rei. Rei, coloca a tua casa em ordem, ou seja, prepara-te, porque você vai morrer. Olha só que choque para aquele rei. Ele chorou muito. Ele buscou o Senhor. O profeta Amós, como nós ouvimos na terça-feira, pastor falando, prepara-te para te encontrares com teu Deus. É advertência, meus amados. O profeta falou, ensinou, ministrou, resolveu? Não resolveu. O povo foi para o exílio, foi como escravo para o cativeiro. É a mesma mensagem hoje. A mesma mensagem nós temos pregado hoje. Fazem mais de 2000 anos que Jesus ele vem nos advertindo, e muitos estão por aí, muitas vezes nem estão preocupados com essas advertências. Mas eu quero alertar você da urgência, da necessidade, pois o não fazer implica um desleixo e pouca importância à palavra de Deus. E isso vai trazer sérias consequências para você. E eu quero te dizer, com toda a autoridade, eu estou aqui como mensageiro do Senhor, como aquele que recebeu do Senhor, recebeu do Espírito Santo a orientação. E eu quero dizer para você bem alto, o inferno não é o teu lugar. Eu quero dizer de novo, o inferno não é o teu lugar. Agora diga comigo, o inferno não é o meu lugar. Então, prepara-te para prestar contas ao teu Criador. Hoje é o tempo de você preparar. Vigia, pois você não sabe a hora em que o seu dia chegará. Pode ser hoje. Essa semana eu fui no velório de um garoto de 24 anos.
bateu num carro e não teve jeito. Então não é só para os velhos, não. É para qualquer um de nós. Eu quero te dizer, falar sobre o inferno significa falar coisas impressionantes que não pode ser feito com muita tranquilidade, não, meus amados. Mas o inferno, ele existe. Ouça, o inferno existe. É um lago de fogo. E esse é um testemunho das Escrituras, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Eu creio que você já ouviu, já leu a parábola do rico e Lázaro. Meus amados, um morreu, foi sepultado. O outro morreu, foi levado pelos anjos no seio de Abraão. E lá no inferno, onde estava aquele homem, não porque era rico, ele olha para cima e ele grita desesperado: Pai Abraão, socorro! Manda Lázaro molhar o dedo e passar na minha boca, nos meus lábios. Ele não pede uma jarra de água, ele pede apenas que molhe a sua boca. Olha o sofrimento dele, ouça o grito desesperado desse homem. E a minha pergunta é: será esse o teu fim? Será esse o teu fim? Olha as cenas de horrores. Por isso eu estou aqui para falar para você: prepara-te, prepara-te. Sabe qual foi a resposta que aquele homem recebeu? Acabou para você. Acabou para você. Você nunca se importou com as advertências de vigiar. Você nunca se importou de estar preparado. O seu sofrimento vai durar a eternidade toda. O seu sofrimento é para sempre. E ele insiste: então, pai Abraão, mande alguém à minha família. Será que essa família que ele falou não é a tua família, não é você? Que precisa ser alertado? Mande alguém à minha família, não será você? E ele diz: não, pai Abraão, eles não vão crer. E Abraão, o pai, diz assim: eles têm os pastores missionários, sempre estão pregando. O inferno, meus amados, o inferno é uma esfera de separação, privação, sofrimento, punição, destruição, perecimento, afastamento de Deus, uma eternidade longe de Deus, é trevas. Para você pensar, não tem mais fim. Primeiro ponto que eu quero destacar: prestar contas é inevitável. Diga comigo, prestar contas é inevitável. Importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Prestar contas não é opcional. Todos compareceremos a esse tribunal de Cristo. Esse é o tribunal justo, verdadeiro e imparcial. Nossas palavras, nossas obras, nossas missões, nossos pensamentos serão revelados. Nada ficará oculto. Nada. Aqueles que sentam nos tribunais hoje, meus amados, ou estão nas cortes para julgar, nem sempre eles estão pautados na justiça de Deus. Se você olhar um pouquinho na palavra, ali está Jesus sendo julgado por um homem totalmente perverso. Se você voltar um pouquinho, João Batista estava ali diante de um homem que o condenou porque ele acusou aquele governador que ele não podia casar com a esposa do seu irmão. Olha só, e eles foram sentenciados à morte. Olha, o próprio Paulo, diante do imperador, foi sentenciado à morte. Então, os tribunais, muitas vezes representam eu e você, com as nossas atitudes, com os nossos jeitos. Olha como está a sua vida. Se muitas vezes você não tem feito coisas que desagradam a Deus, julgando, não é? Mas um dia, a palavra de Deus diz, Romanos 14:11, que todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará o quê? Confessará que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele reina. Mas esse tribunal de Cristo é justo. Ele não funciona com os erros, com as injustiças e nem com a corrupção. Ele não se vende a favores. Ele não inverte a verdade em mentira.
Ele não faz isso, Ele é justo. Nesses tribunais de hoje, invertem. E lá no passado também agia dessa maneira. Então, meus amados, é para nós nos prepararmos. É para nós nos prepararmos. Devemos preparar para esse encontro, porque ele é inevitável. Não apenas uma possibilidade, a certeza, nós vamos nos encontrar com Deus. Agora, quantas vezes você já foi avisado, está sendo avisado hoje, e muitas vezes você ri, você diz assim: puxa, desde pequeno eu ouço isso, e Jesus ainda não veio. Mas sabe por quê? Porque o Senhor ama você. Ele não quer que você parta sem acertar as contas, e Ele está te dando uma oportunidade hoje. Então esse encontro é inevitável. Meus amados, morrem no Brasil 3.700 pessoas por dia. Mais ou menos 23 segundos morre uma pessoa. Então cuidado. Agora olhe para suas mãos. Será que elas não estão manchadas pelo pecado, pela corrupção, pela maldade, pela idolatria, pela mentira? Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Lembre-se, o inferno não é o teu. O inferno não é o teu lugar. Segundo ponto, prestar contas tem um lugar definido. Importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Esse julgamento acontecerá diante dele, que é estabelecido por Deus nos céus. Na visão do céu, João, ele vê assentado alguém no trono. O trono não está vazio, para julgar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas, você e eu. Apocalipse 4. Agora lá no 11 ele diz: depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Diante da sua presença, a terra e o céu desapareceram completamente e nunca mais foram encontrados. Também vi os mortos, os importantes e os simples que estavam de pé diante desse trono. Olha só, não haverá escapatória, não haverá o atalho. Meus amados, haverá um lugar, um momento, uma prestação de contas. O trono de Deus é uma expressão que se refere à soberania, à autoridade divina. E esse Deus não troca isso com nada. Meus amados, essa imagem do trono tem que trazer alegria ao meu coração. Tem que trazer segurança, porque eu estou firmado nele. E quando eu comparecer, a coisa vai ser diferente. Amém, igreja? Ali no trono está o Senhor. Vai julgar nossas palavras, nossas obras, nossas ações, nossa omissão. Vai julgar tudo. Diz a Escritura que ali livros e livros e livros serão abertos. E segundo o que estiver escrito neles, nós vamos dar conta no dia do juízo. Lembre-se, o inferno não é o teu lugar. 3, prestar contas traz implicações boas ou ruins. Eu quero falar primeiro das boas. Para os que estão em Cristo Jesus, meus amados, para os que estão em Cristo Jesus, é outra coisa. Porque nós já fomos justificados. Nós vamos prestar conta sim, diante do tribunal. Agora, o nosso nome, se estiver no livro da vida, você vai entrar para tomar posse das bem-aventuranças e ouvirá desse juiz: entre bendito de meu Pai, entre, você vai gozar as delícias que eu preparei. O tribunal de Cristo é retribuidor. Se você está nele, se você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, você já foi justificado. Mas a minha pergunta é: você tem certeza disso? Se você partir hoje, você está convicto de que você vai comparecer e ouvir entre bendito de meu Pai, ou vai ouvir para o inferno? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, é coisas boas que nós vamos ouvir. Toda a justiça de Cristo está depositada, acreditada em sua conta. Você está quites com a lei de Deus, com a justiça. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, eu me lembro, meus amados, de alguém
que ele foi salvo no segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo. 2 ladrões na cruz. Um dizia: pô, você não é nada, desce daí, salva você, salva nós. O outro dizia: para com isso, nós merecemos, nós fizemos coisa errada, mas esse não fez nada de errado. E ele olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus respondeu? Em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Meus amados, ali no último instante, meus amados, houve algo tremendo. Houve algo tremendo, o céu se abriu para ele, como nessa noite o céu quer se abrir para você, mas você tem que estar preparado, você tem que estar quites com a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso eu estou aqui olhando para você e dizendo: até quando você vai viver essa vida miserável? Até quando você vai vivendo em pecado, perdendo família, perdendo emprego, perdendo saúde? Já não é tempo de você tomar uma atitude de reconhecer Cristo Jesus, de viver para Ele, de estar todo momento preparado para se encontrar com Ele. Pare. Quem sabe você não está numa cruz, mas você já vive a sentença de morte. Mude isso hoje. Quando eu olho para a palavra, eu olho Zaqueu também, meus amados. Zaqueu era um homem rico. Ele queria conhecer Jesus. Havia um vazio no coração dele, talvez como o seu vazio. E ele então soube que Jesus vinha, sobe numa árvore e ali ele fica. De repente Jesus vem, o coração acelera e Jesus olha para cima: Zaqueu, desce depressa, eu vou lá na tua casa. Meus amados, ele desceu mais do que depressa. E ele recebeu Jesus na sua casa. Ele recebeu. Sabe, o que trouxe você aqui nessa noite? Seus problemas? Suas enfermidades? Suas dores? Suas perdas? Eu quero dizer para você que não. Quem te trouxe você aqui nessa noite foi o Senhor, para você ouvir eu dizer, o Espírito Santo dizer: prepara-te para prestar contas. Você está aqui porque o Senhor te trouxe nessa noite. Aquele homem rico, ele acertou todas as contas com o Senhor. E o Senhor disse naquele dia: hoje houve salvação nessa casa. Hoje o Senhor está dizendo para você: vai haver salvação na tua casa, vai haver salvação na tua vida, vai haver milagre em você. Você acredita nisso? Diga amém. Zaqueu não olhou para os lados, ele tomou uma decisão. E foi. Até quando você vai esperar? Até quando? Desça da árvore, corre para Jesus. Um outro ponto: implicações boas, eu falei, implicações ruins. Para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a sua parte é o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Em algum momento da história, Deus ficou irado. Olha o dilúvio de Gênesis 6:5. Viu o Senhor a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal todo o seu desígnio, todo o seu coração era mal. O nível, chegou ao máximo e Deus manda a destruição. Mas Noé, ele pregou a palavra, ele insistiu: preparem-se ou vocês vão morrer pelas águas. Riram, zombaram enquanto ele construíra a arca. Mas o dilúvio veio, arrastou a todos. O que eu poderia falar de Sodoma e Gomorra? Perversidade, Deus mandou fogo, só sobrou cinzas. Lembre-se, o inferno não é o teu. Diga para quem está do teu lado: o inferno não é o teu lugar. Meus amados, eu quero concluir. Hoje é o dia que você precisa se preparar, estar preparado para o encontro com Cristo. Você pode se render a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, reconhecê-lo, e você terá plena confiança. Quando chegar lá, você estará não como um réu,
diante do juiz como aquele rico condenado ao inferno, Jesus Cristo vai te receber, Jesus Cristo vai te acolher, Jesus Cristo vai te introduzir para aquelas ruas maravilhosas, sabe? Mas precisamos, é hoje. Você precisa se preparar para ter esse encontro, acertar o passo, acertar, andar no trilho, sabe, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu falei aqui então, o tribunal é real. Sabe, meus amados, o prestar contas é para mim e para você é inevitável. É um lugar definido, sabe, esse prestar contas traz coisas boas ou traz coisas ruins. Como você vai comparecer? Apocalipse 21:4 diz assim, preste atenção. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos e a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, não haverá mais choro nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Esse é o céu que foi preparado por Jesus. Ele preparou, agora você está preparado? Você está preparado, meu irmão? É esse lugar que Jesus preparou. E ali é o paraíso, é o céu. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção diz assim: muitas gerações estarão rendidas ao Cordeiro, cantando uma canção, daqueles que em ti creram e confiaram. Vão cantar aonde? No céu. Eu quero desafiar você. Você ainda precisa acertar conta com o Senhor? Você ainda não tem certeza da sua salvação? Ou você que o Senhor falou está com o coração alegre, você que está convicto de que vai entrar nesse paraíso? Eu gostaria de convidar você, enquanto nós cantamos, se você quiser se prostrar, chorar, confessar seus erros e pecados, pedir misericórdia, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero prestar contas ao Senhor, Senhor, eu quero acertar o passo com o Senhor nessa noite. E você está contente e alegre porque você vai habitar no céu. Nós já vamos começar a cantar hoje, porque essas canções nós vamos cantar no céu. Amém, igreja? Vamos colocar em pé, vamos celebrar o Senhor. Nós estaremos cantando. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação.
glória ao teu nome, Pai, porque aqueles que estão em Cristo Jesus irão cantar essas canções, irão celebrar, serão recebidos pelo Senhor. Pai, nessa noite eu trouxe a tua palavra, essa palavra que vem do teu trono ao nosso coração. A responsabilidade, Senhor, é de todos nós, é daqueles que ouviram, que estão aqui presentes e que estão online, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós precisamos nos preparar. Senhor, eu falei que o inferno não é o nosso lugar. É verdade, Pai. Jesus veio, pagou um alto preço, derramou sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, obrigado. Toma conta de cada um, Senhor. É minha oração com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.